Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez no canal. Para quem está chegando agora, já se inscreve, ativa as notificações, né? Dá aquele joinha, o like aí pra gente, né? Toda aquela moral. Segue no Instagram também e por aí vai. Hoje a gente tem a receita de dadinho de tapioca. Então aquele que você costuma comer no barzinho, etc. A gente vai fazer aqui, ele é bem tranquilo de preparar e vai esses três ingredientes. Um pacote desse de meio quilo de tapioca granulada, não pode ser aquela de farinha, tem que ser essa em grânulos. Um pacote desse de queijo coalho, então você pode comprar ele, né, do espetinho, tira, né, os cabinhos de madeira e você vai ralar esse queijo. E 800 ml de leite mais ou menos, porque a ideia é hidratar essa tapioca, né, esses grânulos. Então, dependendo, se você colocar muito leite, você vai hidratar ela demais e vai ficar tipo uma pasta meio líquida na hora que você estiver tipo, cozinhando isso, né, no fogo. Então, 800 ml é uma quantidade boa, mas qualquer coisa você coloca até um pouco menos. Coloca uns 700 ml. Se perceber que precisa colocar um pouquinho mais, você vai colocando depois aos poucos, para não deixar, obviamente, muito líquido, vamos falar assim, a nossa massa. Porque a gente vai fazer o quê? Coloca a tapioca, o queijo ralado, né, o queijo coalho, né, ralado na panela com esse leite e coloca para cozinhar. Então você vai começar a hidratar a tapioca, né, esses grânulos. Na hora que você perceber que está uma massa já bem tipo hidratada e ela meio que tendeu a secar, é o ponto ideal que você vai deixar depois para, né, obviamente colocar num pirex, numa travessa untada com margarina, levar para gelar para ela endurecer mesmo e depois conseguir cortar em quadradinho, né, os cubinhos, que são os dadinhos. Se você perceber que precisa colocar um pouquinho mais de leite enquanto está cozinhando, aquece ele, né, tipo numa outra panela e coloca ele já quente nessa mistura que está cozinhando para você terminar de hidratar a tapioca. Então você vai ajeitando, né, acertando esse ponto aí na hora do preparo. Mas a ideia é basicamente essa sequência, então é bem tranquilo de fazer. Vamos lá, vou pegar aqui esse queijo coalho, eu tirei ele do congelador quase agora, então estou esperando ele tipo dar mais uma amolecida, descongelada, para conseguir ralar e tirar obviamente os palitinhos de madeira. E aí nesse meio tempo eu já vou colocar, né, a tapioca granulada na panela, o leite também, e já vou ganhando tempo aí no processo. Aqui os ingredientes, né, tapioca granulada, o queijo coalho ralado. Você pode picar ele com uma faca se preferir, ou dar uma triturada no liquidificador, mas é facinho também, tipo, se for ralar, ou até com uma faca você consegue aí deixar ele no ponto certo. E o leite também. Então agora a gente acendeu o fogo, em fogo baixo, a gente vai começar a mexer bem, misturar para incorporar bem nessa mistura, vamos falar assim, e obviamente hidratar essa tapioca. Eu coloquei 700 ml de leite, não coloquei todo, né, como eu tinha falado, os 800, por exemplo. E aí se eu perceber que eu preciso colocar um pouco mais de leite para deixar bem hidratada a tapioca, eu vou colocando aos pouquinhos. É melhor deixar ela tipo seca, né, do que o contrário, depois faltar tapioca granulada e ficar tipo muito encharcado, vamos falar assim, a nossa mistura. Repara que ela está começando a ficar já tipo mais encorpada, mais hidratada. Nesse ponto, o ideal é colocar tipo uma pitada de sal e pimenta do reino moída na hora também. Então, para dar tipo aí um gostinho a mais, um sabor diferente na tapioca. Obviamente você está temperando, né, a receita. Então, eu vou colocar agora aqui uma pitada de sal e um pouco de pimenta do reino moída na hora. Repara que ela começa tipo a desgrudar do fundo. Então, ela já tipo tá bem incorporada, o queijo já derreteu. E é o ponto que é a hora que a gente já vai desligar o fogo baixo que tava, deixar ela esfriar para levar numa travessa, né, num pirex, untado com margarina, para depois a gente, né, deixar na geladeira por umas 2 horas, conseguir cortar ela nos dadinhos. Eu untei uma assadeira, pode ser um pirex de vidro, também tanto faz. O que é importante é só você abrir a massa, né, que fazer uma camada de mais ou menos um dedo de altura. Ela tipo fica meio dura, então com auxílio depois de uma colher, né, eu abri, estiquei bem ela. Vou deixar ela dar uma esfriada. Posso colocar depois um plástico filme por cima só para não ressecar a massa. E depois que ela já estiver tipo fria, eu vou levar para a geladeira e vou deixar por umas 2 horas, para ela ficar tipo bem firme, que é o ponto que depois, obviamente, estiver firme, eu vou tirar ela dessa assadeira e vou cortar ela, né, nos cubinhos, né, nos quadradinhos, para conseguir fritar. Para fritura, já adiantando, você pode fritar ela em óleo, se preferir, ou numa própria assadeira, pode ser até nessa daqui inclusive, levar para assar no forno.
Ou, né, usar aquelas fritadeiras tipo a ar quente, né, as air fryer. Que aí você, tipo, né, faz também um processo bem mais saudável. Ou assada no forno ou usando air fryer. E na air fryer você vai ter, tipo, bem a semelhança se estivesse fritando no óleo. Então, obviamente, a questão do óleo, né, não é tão saudável assim. E ela fica, tipo, bem douradinha. Mas com a air fryer vai ficar tão bom quanto. Aí depois de deixar 2 horas na geladeira, tá bem firme. Aí a gente agora vai começar a cortar ele, né, tipo em tirinha e depois, né, os pedacinhos dessa tira para fazer aí os quadradinhos, né, os cubinhos, que são os dadinhos de tapioca. Uma massa fácil de cortar, bem molinha. Cortei tipo quadradinhos de 1 cm por 1 cm mais ou menos. Então fica tipo bem uniforme, né, bonitinho. E agora a gente vai fazer a fritura. No caso eu vou usar a air fryer, né, fritar ele com ar quente. Você pode fazer também no óleo ou na própria assadeira e levar para assar tipo no forno, deixando um fogo tipo de médio para alto para ele dourar, né, as laterais. Mas na fritadeira tipo com ar quente, uns 6, 7 minutos já é o suficiente para ele estar tipo bem cozidinho e douradinho por fora. Eu coloquei 7 minutos, 180 graus na air fryer e vou acompanhando no processo ao meio do tempo. Dá para antes eu paro, mas é o tempo ideal para o preparo. Aqui na air fryer ficou 7 minutos exatos, mas aí dependendo obviamente da sua máquina, do seu aparelho, pode ser que tenha que ficar um pouco menos, um pouco mais, ou se você fizer no óleo, é só o ponto de deixar bem tipo douradinho, então ela fica bem durinha por fora, mas ela fica, ó, molinha por dentro, então fica tipo uma delícia. Você pode consumir com geleia, você pode fazer uma geleia com base de pimenta, que fica gostoso, ou com tipo ketchup, mostarda, etc. Tá pronto aí os dadinhos de tapioca. Bom proveito, bom apetite. Delicice. E agora o momento bônus. Vamos fazer aquela geleia de pimenta, que é o que acompanha aí o dadinho de tapioca em tudo quanto é lugar que você vai. Você pode consumir com ketchup, mostarda, maionese, etc. Mas a ideia da geleia aqui, tipo, apimentada, é uma combinação perfeita. O que a gente vai precisar? De uma maçã ralada ou picada bem pequenininho, o suco de uma laranja, uma pitadinha de sal, umas gotinhas de pimenta a gosto. Eu vou usar essa daqui, que ela tem tipo um toque de alho, uma pitada de páprica doce, um pouco de açúcar. Aí a questão do açúcar e da água que você vai colocar é meio que relativo, você quer mais doce, menos doce. Aqui eu vou colocar tipo meia xícara de açúcar e uma xícara de água, então vai ficar bem tipo aguado. E aí eu vou deixar tipo cozinhando em fogo baixo por bastante tempo para ela começar a engrossar bem. Então vai pegar bem aí o sabor, né, dos itens que eu vou utilizar aqui para fazer essa geleia. E é bem tranquilo, então eu vou começar aí a colocar tudo numa panela, já vou picar aqui a minha maçã, etc. E vamos fazer aí a geleia. Se você tiver a pimenta dedo de moça, você pode usar ela, né, corta ela ao meio, tira toda a semente e pica bem, tipo, né, a parte da pimenta. E aí não vai ter uma picância tão forte, ela vai ficar mais avermelhada. Aqui eu coloquei todos os ingredientes. A maçã, eu tipo bati ela um pouco no mixer, tanto faz, pode picar ela ou ralar também bem pequenininho, do jeito que você preferir. E aí agora a gente vai levar para cozinhar em fogo baixo. E aí vai deixar cozinhar até tipo, né, sumir bem essa água e começar a encorpar bem tipo nossa geleia. Aqui tá cozinhando, a gente vai deixar engrossar bem para ficar parecendo obviamente uma geleia. Ainda tá tipo bem líquido, mas ela já tá bem incorporada com os ingredientes. Prontinho. Engrossou bem, tá bem encorpado. Agora é deixar esfriar e depois levar para geladeira. E aí você pode consumir junto com seus dadinhos aí de tapioca. Bom apetite mais uma vez, né? Agora com a geleia aqui complementando, né, como bônus aí essa receita de dadinho que ficou uma delícia.